Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo nesta sexta-feira, dia 26 de julho, o mês já se encaminhando para uma finaleira, já que na metade da semana que vem a gente já vira a folhinha do calendário para o mês de agosto. E quem está aqui hoje para conversar com a gente sobre os preços, sobre como que a gente viu esse mês de julho se transcorrer para o mercado do boi gordo, o que a gente pode esperar então para os próximos meses, é o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Oi, Letícia, tudo bem? Opa, tudo certo, Geraldo. Vamos lá. O que a gente viu para esse mês de julho? A impressão que se dá, Geraldo, é que a gente viu nos meses anteriores algumas quedas um pouco mais proeminentes, né, para a arroba do boi. E agora no mês de julho dá-se a impressão de que houve alguma certa recuperação. É isso mesmo? Não é? Estamos fazendo a leitura aí de forma muito superficial. Nos ajude a aprofundar um pouco aí essa questão, por Vamos favor. lá, Letícia. Eu acho que realmente estamos tendo, desde o ano passado, um mercado muito chato, né? Em especial esse ano, também muito gelado. Ah, o ano passado a gente teve movimentos aí por causa de notícias, tanto ali com problemas na economia chinesa lá em agosto, como antes, que acabaram causando um movimento no mercado para baixo, não muito bom, mas foi um pouco mais movimentado em termos de volatilidade. Esse ano a gente tem um mercado um pouco mais chato, um pouco mais gelado. Esse mês, na realidade, já estivemos pior, né? O vencimento julho aí, que deve vencer no que vence na dia 31, se não me engano, é quarta-feira que vem, com uma Isso. queda acumulada de 1%, né? 2,35 por arroba. O outubro com uma queda de pouco mais de 2%. E aí, como eu disse, tivemos dias piores esse mês, né? Na semana passada, no começo da semana, tivemos aí uma melhora, uma alta no mercado. Inclusive, se a gente for contar no mês, a gente está tendo queda, mas na semana, né? Que está fechando agora, a gente está tendo, estamos fechando a alta estamos fechando a semana com alta nos preços da arroba. Então, assim, situação tentando melhorar um pouco, né? A gente teve aí um volume um pouco maior de compras nos últimos dias, que foi o que causou essa alta aí desde a semana passada. Mas a oferta é muito grande ainda, né? E você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo nosso YouTube Notícias Agrícolas Oficial, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, comenta aqui do lado também, faça suas perguntas a respeito do mercado do boi gordo para o Geraldo e também se inscreva no nosso canal, é claro. E, Geraldo, eu queria perguntar para você também o seguinte: a gente vinha, né, nesse primeiro semestre numa toada muito também daquela continuidade do abate de fêmeas, né, aquele descarte de fêmeas bastante acentuado, aquela sobreoferta. A gente deve ver isso já diminuindo, a gente já está vendo esse movimento agora, a gente está numa transição. Qual que é esse cenário para a questão das fêmeas nesse momento? Eu acho que isso vem se reduzindo, a gente já está vendo essa redução, né? A gente teve muito descarte, até por conta de preço mesmo, não só por conta do próprio ciclo, mas por Uhum. conta de preço, né? Muita gente aí, uns meses atrás aí precisando, abatendo para fazer caixa, né? A gente já está vendo essa redução. E o ano que vem a gente espera aí que a gente comece aí a ter a inversão completa desse ciclo, né? Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Pessoal depositando muita esperança no ano que vem, que de fato deve melhorar, é natural do ciclo, né? Mas muita gente falando lá em 300 até R$ 400 arroba. É factível R$ 300, na minha opinião, mas a gente, por enquanto, está no 230, né? Então, antes dos 300, tem o 260, 280, né? E aí até os 300. Essa tese, né, parte do pressuposto que, por conta aí do custo tá um pouco maior, a gente vai ter
uma produção um pouco menor e, consequentemente, uma oferta menor, né? Se a gente continuar tendo uma demanda aí, principalmente externa, né? Interna continua assim muito ruim, mas principalmente externa uma demanda boa, né? A gente pode ter uma alta nos preços. Só que a gente tem que lembrar também que, por outro lado, o custo do milho, por exemplo, que é um insumo importante, ele está mais baixo e, na minha opinião, aí nem tem muita perspectiva aí de ter preços muito melhores aí no futuro próximo, né? Então, a gente tem que ver direito aí como é que vai fazer essa questão do quadro de oferta no ano que vem. Provavelmente certamente vai ser menor, né? Resta saber aí sim o quão menor vai ser essa oferta. Você falou, você tocou num ponto, Geraldo, que inclusive uma das entrevistas que eu fiz aqui sobre o mercado de boi gordo, eu não vou lembrar muito ao certo com quem foi, mas essa fonte trouxe essa perspectiva da arroba do boi gordo chegar no começo do ano que vem no preço, né, nesse preço místico dos R$ 300, justamente tendo como pano de fundo essa questão desse abate massivo de fêmeas. Então, a gente vai ter ali uma redução, né, no gado de reposição, um preço maior, né, para reposição, e aí isso também vai jogar o preço da arroba lá para cima. É mais ou menos por esse lado que a gente está olhando, né, por esse lado que você acha que é factível de acontecer, apesar da gente ter alguns degraus para ir subindo até chegar nesse preço místico dos 300? É exatamente isso, Letícia. Concordo plenamente. Só tenho um pouco de medo, porque como você usa a palavra mística, mas de fato a gente colocou esse preço de R$ 300 na cabeça, né? E isso se tornou, sei lá, praticamente uma meta. Só que quem coloca essa meta não somos nós, é o mercado. E aí a gente tem que lembrar, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Que a gente tem que ter em mente para manter o pé no chão e poder trabalhar direito, né? Não ficar esperando lá os 300 para vender alguma coisa, né? Já começar a vender aí a partir de alguma alta aí e aí fazer um plano de se chegar no 300 aí em uma venda escalonada. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente duas coisas, tá? O primeiro, realmente aumenta o custo, né? Uh, Aumentar um custo maior não necessariamente quer dizer que a gente vá vender por um preço muito maior, Uhum. né? Isso vai depender muito da demanda, tá certo? Se a gente não tiver demanda, a gente vai ter que prejudicar a nossa margem e vender por um preço menor ali do que a gente queria, infelizmente, nos casos até com uma margem negativa, né? E a outra questão é o quanto que vai ser, o quanto vai diminuir essa oferta. Quantos pecuaristas vão optar por uma redução nessa produção, né? Porque a gente sabe que isso nem sempre é lógico. Você pegar sei lá, comparando com o milho, por exemplo, quer dizer, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem uma cultura do milho muito forte, né? Então, eles reduziram a área de milho esse ano, beleza. Não reduziram tanto quanto deveriam reduzir, né? Para ter um preço um pouco melhor. Ou mesmo no Brasil, se analisar os dados de milho no Brasil, entra ano, sai ano, praticamente só se aumenta a área de milho no Brasil, mesmo com os preços mais baixos. Então, assim, e no caso do boi, embora seja um pouco mais fácil e haja realmente uma redução um pouco maior por conta disso, a gente não sabe o quanto que vai ser essa oferta, quanto que se vai reduzir essa oferta em decorrência do aumento dos custos, de uma redução na margem, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Obviamente, em termos de torcida, eu torço para o preço da arroba chegar a R$ 300, até mais. Né? É muito mais fácil a gente tomar partido do pecuarista como pessoa física do que do frigorífico, por exemplo, da indústria como pessoa jurídica.
né? Até porque a gente está no meio do monte pecuarista, então, assim, é legal, a gente fica feliz quando o preço sobe, né? Mesmo não sendo pecuarista, a gente fica bem feliz. Só que, assim, a função nossa aqui é tentar manter o pé no chão, ter uma visão otimista, mas com os pés no chão, né? Então, acredito aí em preços melhores, aí perto de R$ 300 ou até mais, mas não podemos torcer, né? Acho que torcer nesse mercado é a pior coisa que a gente pode fazer. A gente tem que ter esses dados em mãos e tem que ir acompanhando direitinho. E importante lembrar que preço nem sempre significa margem, né, Geraldo? Exato, exato. Eu acho que a grande sacada é isso, demorar, tomar muito cuidado. É muito fácil a gente se empolgar com esse preço de 300. Eu mesmo me pego aí, me empolgando com o preço de 300 por várias vezes e tem que se beliscar aqui, e fazer uma análise realmente de dados, né? Ver como as coisas realmente são, para a gente não ficar em maus lençóis aí, como já aconteceu aí no ano passado, enfim, não se repetir, né? São preços místicos e preços que ficaram na saudade, né? Tipo o boi a R$ 300, a soja guará, né? Que era a soja de R$ 200, o milho a R$ 100. Então foram preços Exato. aí que deixaram saudades. E Geraldo, voltando, né? A gente estava falando do começo de 2025, mas voltando agora para 2024. O que a gente pode esperar agora para esse segundo semestre? São as exportações que devem continuar segurando o rojão, como a gente viu no primeiro semestre desse ano? O mercado interno continua aí ruim, né, Letícia? E o que está segurando aí e quando eu falo continua ruim, principalmente comparado ao pré-pandemia, né? A gente tem estudos aí que projetam uma melhora no consumo per capita do Brasil, mas o que está segurando a bucha, como você mesma disse por enquanto, são as exportações, né? A gente até a semana passada, a gente já exportou 1.300.000 toneladas. Esse número, para vocês terem uma ideia, de janeiro a julho do ano passado, né, a gente ainda tem mais uma semana, né? A semana que está encerrando agora, e depois mais 2, 3 dias úteis aí na semana que vem. Né? Mas mesmo assim, a gente já ultrapassou o período janeiro, julho do ano passado inteiro em 300.000 toneladas. Janeiro, julho a gente tinha exportado 1 milhão de toneladas. Né? Agora estamos com 1.300.000. E digo mais, a gente já superou janeiro, agosto do ano passado. Janeiro, agosto do ano passado foi 1.230.000 toneladas. Né? E estamos caminhando aí para um novo recorde, que foi o de 2 milhões de toneladas no ano passado. Temos aí 6 meses aí para o final do ano e mais 700.000 toneladas para cumprir, para superar esse recorde. Ou seja, se a gente exportar aí coisa aí de mais 116.000 toneladas aí por mês, mais ou menos, a partir do mês que vem, a gente já quebra o recorde do ano passado, 116.000 toneladas. Esse ano é um número muito tranquilo. Para vocês terem uma ideia, ó, abril a gente exportou 207.000 toneladas, maio a gente exportou 212, junho 192.000, e esse mês, assim, estamos com até agora 162.000 toneladas, né? Uma média aí, mais ou menos, aqui, fazendo a conta aqui no olhômetro, de 52.000 toneladas aí por semana, ou seja, vamos aí bater aí umas 210.000 toneladas aí no mês de julho, né? Então, a exportação caminhando muito bem, lembrando que sempre no segundo semestre a gente tem uma pequena acelerada por conta da composição dos estoques para o ano novo chinês no ano seguinte, né? Embora a China tenha apresentado aí alguns indicativos econômicos não tão bons, né? Mas alguma melhora aí nas exportações no final do ano, independente da condição, né? A gente sempre tem. Tá certo. Geraldo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Fazia tempo que a gente não conversava, então venha mais com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Letícia. Bom demais estar com vocês aqui de novo. Espero que a gente retome aí esse contato aí num período aí mais curto. Tá, então estivemos com o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta sexta-feira, dia 26 de julho. A gente já vai se encaminhando para um finalzinho de mês. Quarta-feira que vem o mês já termina, o preço de julho já sai da tela, então a gente já vê um movimento de liquidação, né, nesses preços futuros. E o que o Geraldo traz para a gente? Esse mês de julho a gente viu uma queda acumulada nos preços futuros na B3, né, para julho, então uma queda de cerca de 1%, que equivale mais ou menos a R$ 2,35 por arroba, mas no físico a gente viu um incremento de cerca de 3%. Esse é o contexto que a gente tem para esse mês de julho, que já vai se encaminhando para o finalzinho, que o Geraldo trouxe para a gente. E outro ponto importante também que o Geraldo trouxe é que é factível que a gente veja para o ano que vem, né, assim, e é claro, com muitas ressalvas, como o Geraldo ele trouxe, né, porque para chegar num preço de R$300 por arroba, como ele disse, que é factível, lembrando que a gente está aqui num 232, né, a gente precisa aí subir vários degraus, então é preciso cautela ao pensar esse preço, porque para chegar nesse preço a gente também vai ter um aumento de custo, né? Então, assim, será que esse custo que vai subir, a gente vai ter esse preço lá na frente, que deve ser puxado pela demanda, a gente vai ter essa demanda para puxar esse preço, sendo que o custo vai estar mais alto, para ter uma margem? Então, é importante a gente fazer essas ressalvas, e ressalvas essas trazidas pelo Geraldo aqui. Então, vamos colocar tudo isso em pensamento, colocar tudo isso numa ponta de lápis aqui, né, fazendo todas as contas, tudo muito certinho para decidir os seus investimentos, para você também optar pelas suas ferramentas de proteção, porque obviamente não dá para operar aí ao Deus dará. E outro ponto que o Geraldo trouxe para a gente é em relação às exportações. A gente já viu caminhando muito bem agora nesse primeiro semestre do ano de 2023. De janeiro a julho desse ano, a gente já exportou 1.300 mil toneladas, né, de carne bovina. Isso já superou o equivalente a janeiro a agosto do ano passado. Então a gente já está aí muito bem encaminhado para bater um novo recorde nas exportações de carne bovina. Lembrando que o segundo semestre tem aquela acelerada, tem aquele pé no acelerador, principalmente por conta da China já se abastecendo para o ano novo lunar em 2025, mesmo a China estando em um momento econômico não tão favorável assim, mas a gente deve ver isso acontecer. Então é esse o contexto que a gente tem. Os preços ainda caminhando um pouco devagar, um pouco lateralmente, né, aqui no Brasil, mas as exportações é o que de fato estão segurando o rojão ao longo desse ano. E por falar em preços, Matheus, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver como que está a B3 agora na tela. Lá, o julho, que está em fase de liquidação, bem alinhado com a linhazinha de baixo aqui, que é o referencial do CPEA aqui para o mercado físico. A gente vê então julho valendo R$ 232,65, uma alta de 0,41%. O agosto a gente já vê uma tímida queda praticamente estável, vai 0,04% de queda, valendo R$ 235,25. Setembro, uma queda mais tímida ainda, de 0,02%, valendo R$ 236,65 a arroba. O outubro a gente já vê uma queda um pouquinho maior, porque a gente já viu esses preços de outubro maiores, a gente vê agora então um pouquinho mais baixos, né, valendo R$ 240,75 a arroba. E o referencial do boi gordo no CPEA para o estado de São Paulo, a arroba, ela tem uma alta de 1,09%, valendo R$ 232,20, como eu disse, bem alinhado com o mês de julho, que já sai da tela, e é esse o movimento para esse momento. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.